época mais profunda e reflexiva do ano já iniciou, a Quaresma. Após a celebração da carne, conhecida como Carnaval, começa o período de preparação para o que se estende por 40 dias até a Páscoa, quando celebramos a ressurreição de Jesus Cristo. A Quaresma começa na quarta-feira de cinzas e vai até o domingo de Ramos, que marca o início da Semana Santa. Durante esses 40 dias, os fiéis são convidados a praticar penitência, jejum, caridade e oração, buscando uma renovação espiritual e o fortalecimento na fé. O número 40 carrega um simbolismo poderoso na Igreja, representando períodos de provação e transformação. Um exemplo disso são os 40 dias que Jesus passou pelo deserto em oração e jejum, sendo tentado por Satanás. Agora, vamos explorar um pouco mais a história por trás desse período tão significativo. Para isso, precisamos voltar um pouquinho no tempo. Antes da formalização da Quaresma, as comunidades cristãs já praticavam jejuns e penitências como preparação para a Páscoa. Embora a duração e as práticas variavam conforme a região, a primeira menção oficial da Quaresma ocorreu no primeiro concílio de Nicéia, quando foi reconhecida a importância de um período de preparação para a Páscoa, embora ainda não fosse definida sua duração exata. Foi só mais tarde, no pontificado do Papa Gregório I, que o jejum de 40 dias antes da Páscoa foi estabelecido, inspirado nos 40 dias que Jesus passou no deserto. A partir desse momento, o início da Quaresma foi oficialmente marcado pela Quarta-feira de Cinzas, prática que permanece até hoje. Em relação ao simbolismo do número 40, ele tem um profundo significado na tradição bíblica e está presente em várias passagens, como no Antigo Testamento, no relato do dilúvio de Noé, que durou 40 dias e 40 noites. Também podemos citar os 40 dias de lamento de Moisés no Monte Sinai e a jornada de 40 anos que o povo de Israel passou pelo deserto. Outro exemplo é o profeta Elias, que viajou por 40 dias até o Monte Horebe. E no Novo Testamento temos os 40 dias que Jesus passou instruindo os seus discípulos antes de sua ascensão. Durante o período da Quaresma, as denominações que a adotam oficialmente seguem várias tradições litúrgicas. A Quarta-feira de Cinzas, por exemplo, marca o início da Quaresma com a imposição das cinzas nas testas dos fiéis, simbolizando a penitência e a lembrança da mortalidade humana. O jejum e a abstinência também fazem parte dessa tradição, especialmente na Quarta-feira de Cinzas e na Sexta-feira Santa, quando os fiéis se abstêm da carne. Além disso, a Quaresma é um período de intensificação da vida de oração e práticas de caridade, com os fiéis sendo incentivados a refletir sobre a sua vida e os ensinamentos de Jesus. O Domingo de Letai, que ocorre no quarto domingo da Quaresma, é conhecido como Domingo da Alegria, oferecendo uma pausa na austeridade e sinalizando a proximidade da Páscoa. E por fim, temos a Semana Santa, a última semana da Quaresma, que começa no Domingo de Ramos e culmina na celebração dos eventos que antecedem a ressurreição de Cristo. Além das práticas litúrgicas, a Quaresma também é marcada pelo uso de cores específicas, cada uma com seu significado. O roxo é predominantemente usado durante a maior parte do período, representando penitência e reflexão. A cor rosa pode ser usada no Domingo Letare, simbolizando uma suavização da penitência, e o vermelho é utilizado no Domingo de Ramos, representando a paixão de Cristo. Saindo das questões litúrgicas, um aspecto perturbador da Quaresma, especialmente entre os povos, é a crença de várias criaturas, em tese, viriam nesse período à Terra. Segundo alguns contos populares, durante os 40 dias de Quaresma, os portões do inferno estariam abertos, permitindo que tudo que é maligno pudesse perambular livremente pela terra. E é por isso que nós estamos aqui para trazer para vocês essas entidades. Então, preparem seu crucifixo, sua água benta e o rosário e vamos descobrir o que anda à solta nesse período sombrio.
Como mencionei antes para vocês, nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre essas entidades que, segundo as crenças, apareciam aí durante a Quaresma. Essa pesquisa ela foi feita, mas a gente não achou tanto material sobre o tema, então a gente vai reunir um pouquinho aí dos seres do folclore brasileiro, tá? E algumas culturas aí ao redor do mundo. E, logicamente, nós vamos falar primeiro da mula sem cabeça. Pessoal, a mula sem cabeça é uma das lendas mais conhecidas do nosso folclore e também é conhecida como a burrinha do padre. A história fala sobre uma mulher amaldiçoada por manter um relacionamento com um sacerdote. Como punição, ela se transforma em uma mula sem cabeça, soltando labaredas pelo pescoço. A transformação acontece entre a noite de quinta-feira e a madrugada de sexta, quando ela sai galopando sem controle e emite sons aterrorizantes que parecem mais soluços humanos. Existem várias versões dessa lenda, mas todas enfatizam a ideia de punição. Durante a madrugada, a criatura percorre 7 cidades, espalhando o terror por onde passa. Seu coice é extremamente forte, podendo ferir gravemente ou até mesmo matar quem cruzar seu caminho. Algumas versões dizem que para quebrar esse feitiço é necessário remover o freio de ferro da boca da mula ou feri-la com um objeto pontiagudo. Outra crença popular afirma que um padre pode evitar a transformação amaldiçoando a mulher 7 vezes antes de iniciar a missa. Caso o feitiço seja quebrado, a mulher ela vai retornar à sua forma humana, mas completamente machucada e arrependida. A origem dessa lenda remonta-se à Península Ibérica, sendo trazida aqui ao Brasil, pelos colonizadores portugueses. No entanto, a história também é encontrada em outros países da América Latina, como Argentina e México, onde, logicamente, essas criaturas recebem nomes diferentes. O historiador Luiz da Câmara Cascudo sugere que a associação entre a mulher e a mula deve-se ao fato de que no passado os padres utilizavam esses animais como meio de transporte. A punição então visava tanto perturbar, mas também humilhar a pessoa que havia pecado. O folclore brasileiro nos conta que as manifestações da mula sem cabeça são mais frequentes durante o período de Quaresma, esse período em que a criatura se torna ainda mais violenta. E não é só a mula que se transforma nesse período. Outra criatura que normalmente aparece durante a Quaresma é o lobisomem. O lobisomem é uma das criaturas mais populares do folclore mundial e no Brasil sua lenda ganhou diversas variações regionais. Acredita-se que um homem amaldiçoado se transforme nesse ser nas noites de lua cheia, tornando-se uma fera sedenta por sangue ou simplesmente uma criatura que sai aterrorizando as pessoas. A origem dessa maldição pode variar, desde um pacto demoníaco até uma punição divina, dependendo da história. No imaginário popular, acredita-se que ele pode ser derrotado apenas com objetos de prata, sejam balas ou lâminas, e sua condição é transmitida de forma hereditária ou por mordida. A origem da lenda volta lá para a Grécia Antiga, com a história do rei Licão, que foi punido por Zeus e transformado em um lobo devido à sua crueldade. Com o tempo, esse mito se espalha por Roma, onde havia o culto ao lobo e as festas do Pericles. Os romanos ajudaram a disseminar a crença por toda a Europa, onde o lobisomem passou a ser visto como um pecador amaldiçoado. Em cada região, o lobisomem recebe nomes diferentes. Na França, eles chamam de loup-garou, os saxões chamam de wolf, na Rússia, de oboroten, não sei se a pronúncia é desse jeito, e lobisomem, na Península Ibérica. A lenda chega aqui no Brasil, trazida pelos portugueses, e foi adaptada ao nosso folclore, adquirindo características próprias conforme a região. Aqui no Brasil, a crença afirma que um homem se tornava lobisomem se fosse o 8º filho após 7 filhas, ou em caso de incesto. No norte do país, a figura do lobisomem estava associada a homens com saúde frágil, que precisavam beber sangue para recuperar forças.
Já no sul, a maldição era vista como uma consequência de transgressões morais. Em algumas outras partes do Brasil, acreditava-se que o lobisomem invadia casas para devorar crianças não batizadas. Para quebrar essa maldição, era necessário ferir a criatura com uma bala de prata ou um objeto aí banhado com cera de velas usadas em missas. Assim como a mula sem cabeça, o mito do lobisomem ele foi utilizado para reforçar normas morais e sociais, amedrontando aí, aqueles que desobedeciam às regras estabelecidas. Durante o período da Quaresma, a criatura se torna ainda mais violenta, com relatos de aparições se tornando mais frequentes. Agora, saindo um pouquinho aí das criaturas corpóreas, vamos falar de um evento em que as almas vagam pelas ruas, a procissão das almas. Essa tradição misteriosa e supersticiosa é realizada em Mariana, aqui em Minas Gerais, desde o período colonial. Sua origem é incerta, mas acredita-se que começou como uma sátira à Igreja Católica imitando seus cortejos religiosos, porém com uma atmosfera mais macabra e pagã. A tradição foi ressuscitada na década de 70 e ocorre na Sexta-feira Santa, à meia-noite. Os participantes vestem túnicas brancas com capuzes e carregam velas acesas, também emitindo alguns lamentos fúnebres. Alguns carregam caveiras e até mesmo a própria morte, com sua foice e o capuz preto, acompanha o cortejo. O som das matracas e correntes arrastadas nas ruas de pedra contribui para aquele clima macabro da celebração. O que torna essa procissão ainda mais intrigante é a lenda que a envolve. Segundo os relatos, a versão original do evento era realizada pelas próprias almas dos mortos. Conta-se que no passado algumas pessoas ouviram um cortejo caminhando pelas ruas da cidade, mas nunca ousaram olhar, pois sabiam que isso traria consequências terríveis. Acredita-se que quem olhasse diretamente para a procissão receberia uma vela que queimaria por dias até se transformar em um osso humano. Além disso, o curioso amaldiçoado seria atormentado por visões da marcha dos mortos até o fim de sua vida. Até hoje, muitos dizem que se sentirem um vento frio, um arrepio repentino e um cheiro forte de vela queimada pelas ruas de Mariana, é porque a procissão original está passando. Nesses momentos, a única recomendação é se trancar em casa e jamais olhar para fora, pois se você fizer isso, você pode se tornar o próximo integrante da procissão das almas. No nosso próximo vídeo, nós vamos explorar ainda mais sobre as entidades sombrias e criaturas bizarras que assobram a Quaresma. Não percam e não se esqueçam. Siga Conexões.